Você sabia que Jesus é uma figura central não só no cristianismo, mas também no Islã? Mas atenção, apesar do nome familiar, estamos falando de visões quase opostas sobre quem ele realmente é. Para milhões de cristãos, Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o caminho para a vida eterna. Já para os muçulmanos, ele é Isa, um dos maiores profetas, respeitado, mas apenas humano. E essa diferença muda tudo. Você já parou para pensar como duas religiões tão grandes podem falar do mesmo personagem, mas com interpretações tão diferentes? No vídeo de hoje, você vai descobrir as 10 diferenças mais surpreendentes entre o Jesus dos cristãos e o Isa dos muçulmanos, e como essas visões moldam o mundo ao nosso redor até hoje. Fique comigo até o final, porque o último ponto pode mudar a forma como você enxerga essa discussão para sempre. Começamos explorando uma das perguntas mais centrais dessa discussão. Afinal, Jesus é o Filho de Deus, ou apenas um profeta? Para o Islã, Jesus, ou Isa, como é chamado, é visto como um dos maiores profetas enviados por Allah. É profundamente respeitado por sua pureza, lealdade e pelo papel especial que desempenhou como mensageiro divino. O próprio Alcorão descreve Jesus como alguém que realizou milagres impressionantes e possuía uma sabedoria extraordinária. Mas, para os muçulmanos, ele sempre foi e sempre será apenas um servo fiel de Deus. A crença islâmica, baseada em passagens como a Sura 112, verso 3, deixa isso muito claro. Allah é absolutamente único, indivisível, sem filhos e sem parceiros. Atribuir qualquer filiação a Deus seria, para o Islã, um desvio grave do verdadeiro monoteísmo. Por outro lado, no cristianismo, a visão sobre Jesus é muito diferente. Para os cristãos, ele não é apenas um profeta, ele é o Filho de Deus, Deus em forma humana, o próprio Criador que se fez carne. Essa crença, sustentada pela doutrina da Trindade, apresenta Jesus como a segunda pessoa de um mistério divino, onde Pai, Filho e Espírito Santo coexistem em perfeita unidade. Segundo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para os cristãos, essa é a base da fé, o ponto de partida para uma relação íntima e transformadora com Deus. Mas a discussão não para por aí. Surge uma segunda pergunta que vai ainda mais fundo. Jesus é, de fato, Deus? No Islã, a resposta é direta, não. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta especial, um homem plenamente humano, escolhido por Allah para transmitir sua mensagem. Ele é considerado um sinal da palavra de Deus, um sopro do Espírito enviado a Maria. Mas, jamais, um ser divino. A Sura 4, verso 171, orienta os fiéis a não ultrapassarem os limites da religião, reconhecendo Jesus apenas em sua humanidade e missão profética. A doutrina islâmica rejeita completamente a ideia da Trindade e reforça: Allah é único, sem filhos e sem iguais. Já no cristianismo, a resposta é clara e afirmativa: sim, Jesus é Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio ao mundo para revelar o amor e a justiça do Criador. Para os cristãos, em Jesus se revela a imagem visível do Deus invisível, e é através dele que o ser humano encontra redenção e reconciliação com o Pai. Outro ponto interessante que destaca as diferenças entre as duas visões de Jesus é a forma como cada fé enxerga sua identidade e o que ele representa. No Islã, Jesus, ou Isa, carrega títulos que ressaltam sua singularidade. Ele é reconhecido como Filho de Maria e Palavra de Deus. Esses títulos, longe de apontarem para a divindade, demonstram o profundo respeito que o Islã tem por Jesus como um profeta especial e um sinal do poder de Allah. Porém, o Alcorão é categórico: Jesus não é divino e também não foi crucificado. Para os muçulmanos, ele foi um servo fiel e mensageiro de Deus, sem jamais possuir uma natureza divina. Já na Bíblia, a história é bem diferente. Jesus ocupa uma posição absolutamente central, sendo mencionado centenas de vezes. Só na tradução de Almeida, por exemplo, há cerca de 900 citações. Mas aqui, mais do que quantidade, importa o conteúdo dessas menções. Elas revelam aspectos fundamentais da fé cristã, como a divindade de Cristo, sua morte na cruz e a ressurreição. Para os cristãos, essas passagens não são apenas registros históricos, mas declarações espiritualmente transformadoras, que revelam quem Jesus é, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para trazer salvação à humanidade. Essa diferença no conteúdo e no foco das Escrituras mostra o contraste profundo entre o papel de Jesus no cristianismo e no Islã. Enquanto o Alcorão o apresenta como um grande profeta, os evangelhos o exaltam como o coração da fé,
a encarnação do amor divino e o Salvador de todos os que creem. E é justamente nesse ponto que chegamos a uma das diferenças mais polêmicas e significativas: a crucificação de Jesus. No Islã, existe uma perspectiva muito diferente sobre esse evento. De acordo com a Sura 4, versículos 157 e 158, do Alcorão, aqueles que afirmam ter matado Jesus estão enganados. As escrituras islâmicas explicam que Deus livrou Jesus desse destino e o elevou diretamente aos céus, enquanto seus inimigos apenas pensaram que haviam conseguido crucificá-lo. Para os muçulmanos, essa narrativa protege a honra de Jesus como um profeta justo e reforça o poder absoluto de Allah, que intervém quando e como quiser em sua criação. No entanto, para os cristãos, a crucificação é o ponto central de toda a fé. Os evangelhos trazem relatos detalhados da morte de Jesus na cruz, e para os seguidores de Cristo, esse não foi um fracasso, mas o cumprimento de uma missão, o sacrifício necessário para trazer perdão, redenção e reconciliação entre Deus e a humanidade. Na visão cristã, o Consolador ou Ajudador prometido por Jesus é o próprio Espírito Santo, enviado para habitar com os crentes e guiá-los na caminhada da fé. Essa promessa é central para os cristãos e, segundo o Novo Testamento, foi cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, como está registrado no livro de Atos. Para os cristãos, o Espírito Santo não é apenas uma força divina, mas a presença viva de Deus entre os crentes, concedendo sabedoria, coragem e direção para que vivam e proclamem o Evangelho. Essa diferença vai muito além de uma simples divergência sobre quem é o ajudador. Ela revela como cada religião entende a continuidade da missão de Jesus. Para o cristianismo, o Espírito Santo é a prova de que Deus permanece próximo e ativo na vida dos que creem. Para o Islã, essa continuidade se manifesta através de Maomé, o profeta que completa o plano divino, trazendo a mensagem final de Allah à humanidade. E é com essa visão que chegamos à sétima diferença nessa comparação sobre Jesus no cristianismo e no Islã: os milagres de Jesus. Tanto cristãos quanto muçulmanos reconhecem que Jesus realizou milagres extraordinários, mas a forma como esses milagres são interpretados é bem diferente. Para o Islã, os milagres de Isa são demonstrações do poder absoluto de Allah, que o escolheu como instrumento para revelar sua misericórdia e bondade à humanidade. Curar cegos, purificar leprosos e até ressuscitar os mortos. Tudo isso é mencionado no Alcorão, mas sempre com uma ênfase clara: o poder vem de Allah, e Jesus é apenas um canal, um mensageiro especial, mas completamente humano. Já no cristianismo, os milagres de Jesus vão muito além de atos de bondade ou demonstrações divinas. Eles são vistos como provas diretas de sua divindade e revelam seu domínio absoluto sobre a natureza, a vida e a morte. Os evangelhos estão cheios de relatos poderosos, como quando Jesus caminhou sobre as águas, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões e ressuscitou Lázaro. Em momentos como esses, Jesus não apenas demonstra seu poder, mas também afirma ser a ressurreição e a vida, oferecendo esperança eterna a todos os que creem nele. Esses pontos de vista tão diferentes nos ajudam a entender o papel único que Jesus ocupa em cada uma das duas religiões. Para o Islã, ele é um profeta especial, que reflete a grandeza e a misericórdia de Deus. Para o cristianismo, ele é o próprio Deus encarnado, cuja compaixão, poder e sacrifício transformam vidas e revelam o coração divino. E toda essa diferença nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: como o cristianismo e o Islã entendem a condição humana e o caminho para a reconciliação com Deus? No Islã, a ideia do pecado original não faz parte da teologia. Cada pessoa nasce em um estado de pureza, conhecido como fitra, e é responsável pelas suas próprias ações ao longo da vida. Quando alguém comete um erro, o caminho para o perdão está aberto através do arrependimento sincero e da submissão à vontade de Allah, sempre reconhecendo sua misericórdia e a autoridade de Maomé como o último e maior profeta. O Islã destaca o esforço humano e a responsabilidade individual como os principais meios para alcançar a reconciliação com Deus. Já no cristianismo, a visão do pecado e da salvação segue outro caminho. No cristianismo, o conceito de pecado original é uma das doutrinas centrais que molda toda a compreensão sobre a humanidade e sua relação com Deus. Desde a queda de Adão e Eva, a natureza humana é vista como inclinada ao pecado, e todos herdariam essa condição. Essa separação entre Deus e a humanidade, segundo os cristãos, só poderia ser restaurada por meio de um ato divino de redenção. E é justamente aí que, para o cristianismo, Jesus se destaca como o Salvador perfeito. Ele teria assumido voluntariamente o peso do pecado da humanidade, oferecendo sua vida em sacrifício para reconciliar o ser humano com Deus, de maneira plena e definitiva.
Essas visões tão diferentes revelam como cada religião enxerga a natureza humana e a relação com o divino. No Islã, buscar o perdão é uma responsabilidade individual, fruto do arrependimento e da submissão à vontade de Allah. Já no cristianismo, a reconciliação não depende do esforço humano, mas sim da obra redentora de Cristo. E agora chegamos a uma das diferenças mais impactantes: a segunda vinda de Jesus. Tanto cristãos quanto muçulmanos aguardam o retorno de Jesus, mas as interpretações sobre esse evento são diametralmente opostas. Para os cristãos, a segunda vinda de Cristo será o clímax da história da salvação. Ele voltará em glória, como juiz supremo, para julgar vivos e mortos, recompensar os justos com a vida eterna e eliminar, de uma vez por todas, o mal do mundo. O livro do Apocalipse traz uma imagem poderosa e simbólica desse momento. Jesus é descrito como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e vestes manchadas de sangue, símbolo de sua vitória final sobre o pecado e a morte. Após isso, será estabelecido um reino eterno, onde a justiça e a paz prevalecerão para sempre. Já no Islã, a visão sobre o retorno de Jesus é bem diferente. Para os muçulmanos, Isa terá um papel essencial nos acontecimentos do fim dos tempos, mas não será o salvador ou o juiz final. Segundo o Alcorão e os Hadites, as tradições islâmicas, Jesus retornará à Terra como um defensor do Islã, reafirmando o Islã como a verdadeira religião. Ele derrotará o Dajjal, o anticristo islâmico, uma figura maligna e enganadora que tentará desviar a humanidade. Após essa vitória, Jesus governará o mundo por 40 anos, trazendo paz e justiça. Nesse cenário, há ainda outra figura central, o Mahdi, cuja presença é fundamental nos eventos finais, segundo a tradição muçulmana. No Islã xiita, o Mahdi é identificado como Muhammad al-Mahdi, o 12º imã, que teria desaparecido misteriosamente no século IX e aguarda o momento certo para reaparecer, trazendo justiça e unindo a comunidade islâmica. No Islã sunita, o Mahdi é visto como um líder justo que surgirá no futuro, sem ligação específica com linhagens, mas com a missão de restaurar a verdadeira fé e preparar o mundo para o juízo final. Enquanto no cristianismo a segunda vinda de Jesus é o centro de toda a expectativa escatológica, no Islã, ele é uma figura complementar ao Mahdi, ambos desempenhando papéis fundamentais na restauração do plano divino. E é justamente nesse ponto que chegamos à 10ª e última diferença, um aspecto que segue separando as duas tradições: a unicidade de Jesus, ou seja, quem ele realmente é. Apesar de todas as diferenças, tanto o cristianismo quanto o Islã compartilham algo em comum: a admiração por Jesus. Porém, essa admiração se expressa de formas muito distintas. No Islã, Jesus, ou Isa, é considerado o único entre os profetas. Ele nasceu de forma milagrosa, concebido pela Virgem Maria sem a intervenção de um pai humano, algo que nenhum outro profeta carrega em sua história. O Alcorão o chama de palavra de Allah e Espírito vindo dele, títulos que não são atribuídos a nenhum outro mensageiro. Além disso, Isa teria realizado milagres extraordinários, curou leprosos, deu visão a cegos e até ressuscitou mortos, mas sempre pelo poder concedido por Allah. Apesar de toda essa singularidade, para o Islã, ele continua sendo um ser humano, um profeta exemplar, um modelo de pureza e submissão a Deus, mas jamais alguém com natureza divina. Já no cristianismo, a singularidade de Jesus vai além, muito além. Ele é visto como o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas antigos, o Messias prometido. Seu nascimento virginal marcou o início de uma vida sem pecado, dedicada a proclamar o reino de Deus. Mas os milagres de Jesus, no cristianismo, não são apenas demonstrações de poder, eles são provas da sua autoridade divina. Ele curou os doentes, acalmou tempestades, andou sobre as águas e ressuscitou mortos, revelando seu domínio sobre a natureza e a vida. Mas sua missão não parou por aí. Jesus morreu na cruz, oferecendo sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade, um ato supremo de amor e obediência ao Pai. 3 dias depois, ele ressuscitou, aparecendo primeiro às mulheres, depois aos discípulos e finalmente, a mais de 500 pessoas. Sua ascensão ao céu representa a promessa de que voltará em glória, para concluir o plano de redenção e restaurar toda a criação. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Ao longo dessa jornada, exploramos 10 diferenças fundamentais que mostram como o Islã e o cristianismo entendem a figura de Jesus. Essas diferenças não são apenas teológicas, elas moldam como milhões de pessoas ao redor do mundo vivem, acreditam e se relacionam com o divino. Para o Islã, Isa é um grande profeta,
um exemplo de virtude, pureza e obediência a Allah. Já o cristianismo carrega algo único entre as religiões, a convicção de que o próprio Deus veio até nós em Jesus, assumindo nossa humanidade e oferecendo salvação a todos. Para os cristãos, essa é a maior revelação do amor de Deus. E diante de tudo isso, fica a reflexão. A mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos ecoa até hoje. E vocês, quem dizem que eu sou? Para o cristianismo, essa resposta muda tudo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que essa reflexão te inspire a considerar: quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários uma palavra de esperança e a seguinte afirmação: Jesus salva, e não se esqueça de se inscrever para me apoiar a produzir mais conteúdos aqui no canal. Uma ótima semana a todos e muito obrigado por assistir até aqui. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém.